Boa tarde a todos, boa tarde, Marcos, mais uma vez. Tudo bom, Renato? Tudo bem? Tudo bom. Como é que passou a semana? Muito bem, né? Aqui nesse climinha maravilhoso de Curitiba, esse nosso verão. Que varia que nem uma montanha-russa, né? Exatamente. Para os cariocas que nem você, deve ser um terror. Não, eu tô adorando morar aqui, fazem 5 anos já. É mais ou menos. Bom, bem-vindo, Marcos, mais uma vez para mais um episódio do nosso Marracast, nosso podcast semanal. E hoje nós vamos falar de quê? Sim, a gente vai fazer um estudo de caso, né? Vamos fazer um estudo de caso. Eu achei bem bacana aquele caso ali. Exatamente. Se você quiser comentar um pouquinho. Exatamente. A gente vem falando da questão do planejamento, né? Da importância do planejamento e tal. E essa semana que passou, nós tivemos uma situação que foi noticiada em vários jornais. Não vamos, obviamente, entrar em detalhes em respeito à família e aos amigos e tal, mas há um caso que nos ilustra muito bem a importância e a falta que faz um planejamento e uma alteração, uma mudança de mindset ou de comportamento em relação à segurança. Nós estamos falando de uma situação onde uma pessoa teve a sua casa invadida em plena luz do dia por desafetos que acabaram cometendo homicídio. Né? Infelizmente essa pessoa veio a óbito. Premeditada, né? Você falou que foi rápido, sei lá, 2 minutos, foi lá, executou e voltou. Exatamente. Como é que a gente... Foi algo bastante inusitado pela forma, primeiro pelo horário, que era um horário assim, como eu disse, plena luz do dia, a casa estava com várias pessoas, né? E a pessoa era um juiz, né? Era um juiz aposentado, né? Ele tinha outras atuações profissionais e houve algum desafeto e... Só essa profissão já traz um risco imenso, né? Exato. A primeira questão que chama atenção é justamente isso, quer dizer, a pessoa ela já estava numa profissão sabidamente de risco e provavelmente esses desafetos não eram algo que não faziam parte do conhecimento da rotina dessa pessoa. Então, é a primeira lição que nós temos, né? Quando você sabe assim, que tem um risco em função profissional ou em função de algum desafeto que aconteceu no passado, etc., ou no presente, é muito importante você aumentar o seu nível de alerta. Sim. Tá? Então essa é a primeira lição. E todo um planejamento, né? Porque se o cara é juiz, a probabilidade dele sofrer uma ocorrência é altíssima, né? O que ocorreu foi um atentado, né? Podemos chamar de atentado. Sim. Não, mas pelo cargo, a probabilidade disso acontecer é muito alta. Muito maior. Se o cara é um juiz criminal, por exemplo, ele vai botar um bocado de gente na cadeia. Certo. Então, poxa, a probabilidade de uma certa taxa ali de bandidos quererem matar ele é muito alta, né? Sem dúvida. Sem dúvida. A mesma coisa para profissionais que atuam na área da segurança. E aí você falou assim, ele se baseou num portão, na estrutura da casa, ele se baseou, talvez tivesse uma arma e não... Mas como se você fosse o juiz, o que você faria? Entendeu? Então, primeira coisa é aquilo que eu te falei. Primeira coisa é mudar o meu estado de atenção, meu estado de alerta e jamais subestimar um possível atacante. Quer dizer, do que um atacante é capaz de fazer. No caso, nesse exemplo que nós estamos falando, essa pessoa ela estava com seus familiares em casa durante o dia, com portões trancados, teoricamente se sentindo a salvo, seguro e, portanto, relaxado, né, com a sua atenção diminuída. Então, valendo-se disso, e sempre, assim, 99,9% dos casos, um ataque sempre se prevalece do que a gente chama de elemento surpresa. Então, o atacante tem várias vantagens. A primeira delas é justamente o elemento surpresa. Ele que escolhe quando, onde e como ele vai atacar a vítima que ele escolheu. Nesse caso, não só o evento foi muito rápido, como foi muito ousado. Nem mesmo a barreira física que havia foi capaz de impedir o ataque. Então, eles não sequer esperaram o que seria mais previsível, o mais, digamos assim, normal de acontecer, é que o atacante espere a vítima sair do seu local de abrigo para no trajeto ou na entrada, durante a entrada e saída, cometer o seu
o seu ataque. Nesse caso, eles não fizeram isso. Eles quebraram, invadiram a casa com o próprio carro que eles estavam usando, derrubaram o portão, adentraram a casa e cometeram um homicídio e saíram rapidamente. Poxa, mas para uma pessoa fazer isso, um bandido fazer isso, ele devia estar com uma metralhadora, alguma coisa assim, esperando qualquer reação. Assim, eu tô tão seguro que não vai acontecer nada, que se vier reação eu tenho um poder de fogo para ser superior a ele, entendeu? Aqui no caso, não necessariamente a gente está falando de arma de fogo, né? A gente sabe que no Brasil o acesso está cada vez mais difícil, há uma verdadeira campanha de desarmamento, então as pessoas mal conseguem comprar para sua defesa um revólver 38 que dirá uma metralhadora. Mas... Não, eu tô falando assim, o bandido devia estar com uma metralhadora. Ah, sim. Com não, certeza? eu não, parece que não. Não foi pelo menos a informação que me chegou. E nem precisa também de uma metralhadora, né? Uma arma curta já é mais do que suficiente. Haja vista que não havia segurança no local, não havia nenhuma barreira a mais a não ser os portões, os muros da casa. E se ele tivesse pelo menos talvez se ele tivesse uns cachorros ali, já te ajudaria alguma coisa. Né? Existem. O fato é o seguinte: quando há um ataque como esse e o atacante ele está disposto a cometer o atentado, mesmo que isso lhe custe a vida, é muito difícil você parar esse atacante. Nesse caso, eles ignoraram todo e qualquer recurso que havia. Parece que haviam haviam câmeras no local, porque isso foi gravado, e as imagens inclusive estão sendo usadas para investigação e tudo mais. Mas agora nem com câmeras, morreu, né? exato, nem as câmeras, nem o portão, nem nada foi capaz de impedir. Se o juiz andasse armado, né, ele podia reagir pelo menos, né? Ele teria alguma chance. Né? Por exemplo, aquele conceito que você falou de quarto de segurança. Certo. Se ele tivesse uns cachorros, quebrou o portão, os cachorros foram em cima. Aí, até matar todos os cachorros, já perdeu ali alguns minutos. Exatamente. Alguns segundos. Exatamente. Esses segundos, ele se retrai numa porta lá de segurança. Há tempo dele se refugiar num abrigo, num quarto seguro, por exemplo. E aí tá com a arma, até o cara entrar, ele tem como... Com arma ou sem arma, veja, quando você tem... O importante é que você mas tenha são peças pequenas, por exemplo, um cachorro é uma peça pequena de ter. Num plano de segurança, entendeu? Porque retarda... Sim. Ele retarda algum tempo, entendeu? Sim. Ele não ia retardar todo mundo, porque eles iam matar o cachorro, mas até matar o cachorro, eles iam matar com um tiro. Ia gastar barulho e tudo mais, né? Todo caso ia ficar alerta. Sim. Nesse caso, foi algo muito abrupto. Com certeza, se ele tivesse um planejamento, ele teria tempo para, pelo menos, se abrigar num local mais seguro, para dar tempo de ou chamar a polícia, ou de pegar sua arma caso ele tivesse. Eu acredito que deveria ter, pelo seu histórico profissional. Mais uma vez eu volto a reforçar o seguinte: não adianta você ter uma arma em casa achando que isso vai garantir a sua vida. Muitas vezes uma pessoa despreparada emocionalmente e tecnicamente pode piorar a situação. Então é fundamental que, se a pessoa for exercer o seu direito de defesa na sua residência ou no seu ambiente de trabalho e quiser ter a posse da sua arma de fogo, que ele receba, que ele busque o treinamento adequado, e não é qualquer treinamento, não basta você ir lá no stand e ficar atirando num alvo de papel estático, porque isso vai lhe ajudar a aprender o manuseio, a destreza com o manuseio seguro do equipamento, mas isso não vai lhe dar a habilidade necessária para o enfrentamento, que são coisas totalmente diferentes. Então, no home defense, por exemplo, é fundamental que você esteja treinado no cenário, no ambiente, por exemplo, da sua casa. Né? Então, nos treinamentos que nós fazemos, nós vamos fazer um estudo do local, vamos simular diversas situações para que você possa, de forma condicionada, poder responder, seja no quarto, seja na sala, seja no quintal. Bom, exato. Porque é o treinamento, claro, é o treinamento que vai lhe dar com toda a família. Com toda a família, por quê? Tipo, do nada fala uma palavra que é um código
E a família tá espalhada na casa, né? E grita esse código, do nada, chega terça-feira de tarde, grita esse código e todo mundo tem que responder com certo plano. Nos entendeu? treinamentos a gente faz isso, a gente vai esmiuçando e detalhando cada etapa do planejamento de segurança, inclusive porque aí a gente já não está mais na prevenção, a gente está na fase da resposta. Quando a prevenção falhou, todas as nossas camadas de segurança caíram por terra, e aí você é obrigado a responder, porque a tua vida é matar ou morrer, infelizmente é assim. Então, no caso de uma ação dessa, para proteger a sua família e a si mesmo, você tem algumas alternativas. Uma delas é a resposta com arma de fogo, para responder à altura, enquanto os demais estão se protegendo no abrigo. Mas essa é uma das possibilidades, não é só essa possibilidade. Mas caso você tenha ou se veja obrigado, devido às circunstâncias, a se defender com a sua arma de fogo, é fundamental que toda a família saiba para onde ir, como agir numa situação dessas, e o operador da arma tem que estar muito bem treinado, muito bem preparado para poder usar esse equipamento, senão fatalmente ele pode ser usado contra ele mesmo ou contra a sua família. Sim. Entendeu? Então, no planejamento... você está falando, eu tô pensando aqui em como criar um plano assim para... Exatamente. Porque eu já tentei isso, de ter um código assim, né? O problema é que você tem uma casa grande, as pessoas estão longe, né? E a gente pensa sempre nas crianças, né? Porque tem que ter um responsável para pegar o menor. Tô pensando aqui, talvez a mãe fica para pegar o menor, o filhotinho ali, e o mais velho tenta pegar a irmã mais do meio ali, enquanto o pai tenta para atacar, entendeu? Você está pensando num cenário do qual você está mais ou menos acostumado, né? Mais ou menos da configuração da família, digamos assim. Que eu tenho, casa que eu tenho atualmente, tá? Que a casa que eu tenho atualmente tem um terreno longo. Sim. E às vezes as crianças vão lá para longe, né? Sim. Então como trazer aquela criança para cá? Então. E às vezes é melhor ficar lá, sei lá, entendeu? Então, percebe como... Ou então, eu também já fiz naquele canal de sobrevivencialismo, a questão do barulho. Tem um alarme de barulho. Porque o barulho, assim, é assurdecedor, assim, né? Sim, sim. Que, tipo, o bairro todo vai parar para tentar ver o que é, entendeu? Sim, sim. Existem alguns dispositivos que têm um som bastante estridente, e alguns até com gravação, que você pode até usar gravações, né? Com comandos, por exemplo, anti-invasão e tudo mais. Recursos técnicos nós temos de monte. Estratégias existem várias. Mas o que eu quero trazer com esse estudo de caso, que eu acho que serve de lição para nós, é a importância da mudança de mindset, que eu venho batendo muito na tecla. Sim. É sair desse sistema, essa cultura de segurança passiva e adotar um sistema ativo de segurança. Né? Que é você estar atento, é você estar 10 passos à frente, é você estar preparado para cada ação. Mas as pessoas não sabem o que elas têm que fazer, né? Acho que tem que dar uma coisa clara, faça isso, que as pessoas não sabem. Exatamente. O que fazer, por isso que no programa nosso da Marracav, do Personal Protection, nós fazemos esse programa passo a passo. Nós pegamos o cliente, fazemos toda a anamnese do caso dele, de toda a sua necessidade, análise de riscos, obviamente que sob sigilo, sobre total sigilo, e nós fazemos um passo a passo desse planejamento. Então nós vamos prever no planejamento toda e qualquer situação possível para aquela família, e dentro dessas situações nós vamos trabalhar as possíveis respostas. Então nós temos rotinas, protocolos de urgência, de rotina normal, né, de urgência e emergência. E aí a coisa é bastante complexa. Não, com certeza. Até esse plano da família, ele tem que ser treinado, né? Tem que ser treinado. Não, por exemplo, o cara tem uma arma, ele vai lá toda semana no clube de tiro para treinar, ou num programa mais especializado, como você está falando ali, um programa, sei lá, campo aberto, sei lá. Mas ele tem uma família, então ele tem que treinar esse plano com a família, né? Claro, porque... uma vez por semana, aleatoriamente, a gente vai rodar o plano. Por exemplo, né? Isso pode ser até mais. Depende das condições e da possibilidade. Mas uma vez por semana, uma coisa clara, né? Você fecha um plano, pega um papel, escreve. O plano vai ser, a gente vai falar uma palavra, abacate, e quando falar essa palavra vai gritar, um dos membros vai gritar essa palavra aleatoriamente durante a semana. Na quarta-feira de tarde. E aí todo mundo tem que executar o plano o que você e gravar o cronômetro
Sim. De quanto tempo executa esse plano? O que você está falando nesse exemplo hipotético, né, que você está colocando, é um cenário de simulação. Simulação. Exato. Então nós trabalhamos com simulação justamente para fortalecer não só a questão do entendimento do que cada um tem que fazer na teoria, mas na prática, que é o condicionamento, inclusive memória neuromuscular. Com certeza. Porque quando ocorre, por exemplo, um policial, um soldado, qual é a diferença dele para um ser humano, para um civil? Que ele tem treinamento. Ele é de carne e osso, como nós, como qualquer um de nós. A diferença é o seu condicionamento. Então, ao se deparar com a situação, ele vai responder de forma condicionada. E isso exige um trabalho físico, corporal e mental também, né? Sim. Então, por isso que é tão importante essas simulações. Quando se fala, por exemplo, vamos tocar num assunto importantíssimo aqui. Quando se faz anualmente, né, como se prega na legislação aí para que se faça simulações de evacuação em situações de incêndio nas escolas, isso não é de graça. Isso é para condicionar e para que as pessoas automaticamente, parece que não, mas mesmo passado algum tempo, depois de algumas repetições, se acontecer um evento, a pessoa ela vai inconscientemente, ela vai conseguir agir da maneira como foi treinada. E isso pode salvar vidas. Quando a gente fala em home defense, é importante dizer que a gente não está só falando de resposta armada. Muitas vezes, por exemplo, um preparo, inclusive para as crianças, em atendimento pré-hospitalar, o famoso primeiros socorros. Isso salva vidas. Então todos em casa, eu não sei inclusive por que isso não é adotado nas escolas, então é até bom que se tiver algum diretor de escola nos ouvindo, a Marracava oferece esse serviço também. Tá? Porque é fundamental que se tenha esse treinamento nas escolas, inclusive para os alunos, né? Como é adotado em outros países, porque afinal de contas a gente nunca sabe quando o imprevisto vai ocorrer. De novo, lembrando que a Marracava não trabalha só com a violência urbana, nós trabalhamos com todo tipo de gestão de crise, por exemplo, catástrofes naturais, qualquer evento que coloque a vida humana em risco, tanto a integridade física como moral. Tem um planejamento para quando acontecer isso? Tem também. Que legal. Tem também. Então, em situações como isolamento, por exemplo, como a pandemia exigiu, né, um isolamento das pessoas por um longo período, o que fazer numa situação? Como se preparar para uma situação dessa? Né? Pessoas adoeceram, casamentos terminaram por conta disso. Agora vamos imaginar um outro cenário. Vamos supor que haja uma guerra civil, uma convulsão social no país. Pode ocorrer a qualquer momento, em qualquer país. Né? Como é que você responde a isso? Você está preparado para isso? Vamos supor que os sistemas falhem, falte luz, falte alimento, os caminhoneiros entrem em greve, a agropecuária pare. Como é que a gente faz numa situação de emergência, num cenário tão complexo como esse? É por isso que eu bato tanto na tecla da importância do preparo, de estar preparado, sempre 10 passos à frente. Sim, muito bom, hein? Entendeu? Então, acho que esse estudo de caso, para nós e para os ouvintes, espero que tenha ajudado a compreender a importância do planejamento. Nós, da Marracava, oferecemos esse atendimento, essa consultoria, e passo a passo, para você ter ideia, o nosso modelo, ele inicia com 44 páginas, né? O meu cliente, ele recebe impresso e digital todo o seu planejamento ilustrado, para que ele tenha e que ele possa estudar aquilo, para que ele tenha como se fosse um livro de cabeceira e de consulta, inclusive para questões, por exemplo, qual é o hospital mais próximo? Qual é o posto policial mais próximo da sua residência, por exemplo? Os trajetos mais rápidos para se chegar nesses locais e assim por diante. Muito bom. E a gente também está criando aquele grupo do WhatsApp para criar uma comunidade ali, não sei se você quiser falar. Exato. Ali bem lembrado. Na descrição final. Na descrição aqui do nosso podcast tem um linkzinho para o nosso grupo do WhatsApp. A gente começa a criar uma comunidade ali para botar conteúdo e tudo mais, né? Exatamente, é isso aí. Muito bom, Renato. Gostei do assunto de hoje, hein? Muito bacana, né? Infelizmente, quer dizer, pegamos aí um estudo de caso de uma situação triste que ocorreu, a gente lamenta e a gente consegue aprender com ela, né? Mas também tiramos lições dessas situações, né? Os nossos sentimentos aos familiares, mas, enfim, temos que seguir adiante e tentar
aprender com esses casos. Com esses erros, né? Exato, para evitar mais situações como essa, né? Obrigado, Renato. Eu que agradeço, Marcos. Até o nosso próximo Marracast na semana que vem, pontualmente na sexta-feira. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.